Oi, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Pessoal, a ciência comprova, as plantas podem falar. Os animais não são os únicos que têm o dom da conversa. Mas o que as plantas estão realmente dizendo umas às outras? A resposta pode ajudar na alimentação mundial. Para saber de tudo, continua no vídeo. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. A comunicação é uma habilidade inerente aos seres vivos e as plantas não são exceção. Embora silenciosas, elas emitem sinais que só agora estamos começando a compreender. Desde o som de suas folhas se roçando em uma brisa suave, até os ultrassons emitidos em situações de estresse, as plantas têm muito a dizer. Essa descoberta pode ter um impacto significativo na forma como cultivamos nossos alimentos e lidamos com as mudanças climáticas. Entender como as plantas se comunicam pode nos ajudar a desenvolver técnicas de cultivo mais eficientes e sustentáveis, além de fornecer informações sobre a saúde e as necessidades das plantas. Os sons emitidos pelas plantas podem revelar suas necessidades e desejos, desde a busca por água e nutrientes até a defesa contra predadores. As plantas também usam sinais químicos para se comunicar, atraindo insetos polinizadores e afastando aqueles que as ameaçam. Compreender a complexidade da comunicação das plantas é um campo de estudo que se encontra em constante evolução. Ainda há muito a aprender sobre como elas se comunicam entre si e com o ambiente ao seu redor. Entretanto, a pesquisa atual já oferece novas possibilidades para a agricultura sustentável e para a proteção da biodiversidade. Ou seja, as plantas têm muito a dizer e estamos apenas começando a aprender a ouvir. A compreensão de sua linguagem pode ser um passo crucial para alimentar a crescente população mundial e proteger o nosso planeta. No reino das plantas, a comunicação é uma necessidade vital. Cada parte da planta, suas raízes, seus caules, suas folhas, flores e frutos precisam estar em sintonia com o ambiente que a rodeia. Ao contrário dos sinais nervosos que se movem pelo sistema nervoso humano, a comunicação entre as plantas ocorre por meio de canalização, como um sistema de tubos que percorre toda a planta. A detecção de predadores ou mudanças na luz e no som ocorre nas folhas, enquanto as raízes monitoram as condições abaixo do solo, como a disponibilidade de nutrientes, água e predadores. Sinais elétricos viajam através do movimento de elementos químicos nesses tubos, explicam os pesquisadores. Um exemplo de comunicação elétrica ocorre quando uma planta é ferida. Nesse caso, sinais elétricos emanam da ferida que podem ser traduzidos em sons que podemos ouvir por meio de instrumentos especiais. Além disso, as plantas podem transmitir esses sinais elétricos entre indivíduos, se houver contato entre eles. Algumas plantas, como por exemplo a dioneia e a dormideira, são capazes de transmitir sinais elétricos quando tocadas. A dioneia fecha sua boca para prender suas presas, enquanto a dormideira se move para sacudir os insetos.
Além disso, os elementos químicos, incluindo os hormônios, também viajam dentro de uma planta, como, por exemplo, o hormônio auxina, que é produzido na parte superior de uma planta e depois viaja para a parte inferior. Ao detectar plantas respondendo ao perigo, algumas espécies podem ouvi-la ou cheirá-las. É difícil saber se realmente esses sinais ocorrem de forma aleatória ou se são destinados especificamente a outra espécie. Compreender como as plantas se comunicam é crucial para aumentar as terras aráveis e alimentar a crescente população mundial, além de nos ajudar a nos adaptar às mudanças climáticas. Ainda há muito a ser descoberto sobre a complexidade da comunicação das plantas e como podemos aplicar esses conhecimentos para resolver problemas globais. Mas um fato é que as plantas têm meios sofisticados de se comunicar com o mundo ao seu redor. E esses sinais podem ser detectados não apenas por outros seres vivos, mas também por tecnologias avançadas. Além das flores coloridas que atraem polinizadores, as plantas emitem sons ultrassônicos quando se encontram estressadas, o que pode ser detectado por microfones especiais. Esses sinais sonoros são utilizados pelos cientistas para diagnosticar, tratar e monitorar as plantas e podem ser ouvidos por insetos e mamíferos, como por exemplo os morcegos e os camundongos. Mas as plantas também se comunicam através de sinais químicos. Quando uma planta está em perigo, ela emite compostos voláteis que viajam acima e abaixo do solo para alertar outras plantas e animais que se encontram nas proximidades. Cada espécie vegetal tem sua própria mistura especial de compostos voláteis, que tem múltiplas funções. Esses compostos podem ser absorvidos por polinizadores, atraindo-os para as flores, ou pelos frutos, atraindo organismos que irão comer e distribuir sementes. Além disso, os voláteis também podem ser usados para afastar predadores, intoxicando-os com substâncias que os repelam. Curiosamente, as plantas vizinhas também podem ser alertadas sobre ameaças específicas que outra planta está enfrentando, graças aos sinais químicos que são emitidos. Essa comunicação permite que elas se preparem para se defender antes mesmo de serem atacadas, tornando-as mais resistentes e capazes de sobreviver em ambientes desafiadores. Embora os seres humanos não possam ouvir esses sinais sonoros e químicos que são emitidos pelas plantas, muitas vezes pode sentir seus efeitos, seja através do aroma reconfortante da grama recém-cortada ou do perfume atraente das flores. A compreensão desses sinais é fundamental para o desenvolvimento de técnicas agrícolas mais sustentáveis e eficazes, bem como para a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais. As plantas são seres complexos e fascinantes, suficientemente capazes de se comunicar com o ambiente ao seu redor de maneiras surpreendentes. Além de enviar mensagem para polinizadores, se defender de predadores e alertar sobre ameaças, elas também podem detectar a presença de parentes e não parentes através de compostos voláteis. De acordo com a pesquisadora Andrea Clavijo McCormick, da Universidade de Massey, as plantas têm a capacidade de distinguir seus descendentes e ajudá-los a crescer em vez de competir com eles por recursos.
Esse comportamento cooperativo pode ser observado em espécies como o trigo e o milho, que liberam compostos voláteis que estimulam o crescimento de suas sementes próximas. Mas as plantas não se limitam apenas à comunicação aérea. Elas também emitem sinais no subsolo, especialmente nas florestas, onde os fungos são vitais para a saúde das plantas. Os compostos voláteis enviados pelas raízes das plantas são detectados pelos fungos subterrâneos, que formam uma simbiose com elas. Em troca do açúcar produzido pela fotossíntese, os fungos esticam e coletam nutrientes do solo, entregando-os de volta à planta. Essa comunicação subterrânea entre plantas e fungos é tão complexa que alguns cientistas a consideram uma forma de inteligência. As plantas são capazes de conversar com os fungos e direcioná-los para onde mais precisam de ajuda, mostrando a incrível adaptabilidade e resiliência desses organismos. A interação entre plantas e micro-organismos abaixo do solo é fascinante e ainda pouco explorada. As plantas formam complexas redes de relações com diferentes fungos, conectando-se em uma rede micorrizal que permite o compartilhamento dos recursos. Por meio dessas redes, árvores mais velhas podem fornecer nutrientes para árvores mais jovens e carentes de luz, mostrando uma incrível colaboração entre os indivíduos da floresta. Além disso, as plantas também se comunicam com micro-organismos, como, por exemplo, as bactérias promotoras de crescimento, que fortalecem sua resistência a doenças e pragas. O microbioma abaixo do solo das plantas é um campo promissor para pesquisas que podem ajudar a enriquecer o solo e melhorar a produção de alimentos para a nossa crescente população mundial. Essas interações não são simplesmente uma questão de sobrevivência, mas também de comunicação complexa entre diferentes organismos. Quando um fungo encontra uma raiz, ocorrem conversas intrigantes, em que as duas partes trocam pedaços de RNA, que afetam a expressão gênica no outro organismo. Essas trocas podem ajudar a planta a crescer se o fungo for um aliado, mas também facilitar o ataque de fungos inimigos. As recentes descobertas sobre a rede de relações entre as plantas e os micro-organismos abaixo do solo estão ajudando os pesquisadores e a nós também a compreender melhor a interdependência da vida na floresta e a importância da colaboração entre diferentes espécies para o sucesso de um ecossistema. Pessoal, já deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam todo esse falatório das plantas. E me conta, você tem uma planta aí no seu quintal, no seu terraço, ou você tem um sítio, uma chácara? Vamos conversar! Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Até a próxima!